Já aconteceu de você se olhar no espelho e não reconhecer a sua cintura? Mesmo continuando a comer de forma saudável e se movimentar como sempre? Talvez tenha te surpreendido que um simples gole de smoothie ou uma caminhada tranquila já não sejam suficientes. Bem-vindas, amigas com mais de 40 anos. Hoje vou revelar o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo e por que esses quilos a mais se instalam justamente na sua barriga como se tivessem GPS. Isso é muito mais do que queimar gordura. É entender finalmente como a sua biologia mudou e como você pode usar isso a seu favor. Não importa se você não mudou seus hábitos, se sentiu esse aumento de volume, essa sensação persistente de inchaço, ou que o seu metabolismo resolveu tirar férias sem te avisar. Este vídeo é para você. O que você vai descobrir? Por que depois dos 40 seu corpo começa a armazenar gordura no abdômen, mesmo quando você se alimenta bem e se exercita? Como seus hormônios, de forma silenciosa, te obrigam a mudar a maneira como usa a energia. 3 alimentos comprovados pela ciência que atuam como aliados para equilibrar os hormônios, reduzir a inflamação, controlar os desejos e queimar aquela gordura teimosa, sem dietas radicais nem punição. Por que deixar de se ver acima do peso não tem a ver com restrição, e sim com comer de forma inteligente? Parece impossível? Fica comigo, porque vou te contar como a Laura, uma mulher de 52 anos, transformou sua cintura, sua energia e sua autoconfiança sem passar fome, sem horas de cardio exaustivo e sem mudar radicalmente seu estilo de vida. Apenas seguindo essa sequência de alimentos como pilares da sua alimentação diária. Alimento número 1. Frutas de baixo índice glicêmico. Fruta não é o inimigo. O que muda depois dos 40 não é o alimento, e sim como o seu corpo o interpreta. À medida que os níveis hormonais flutuam, especialmente o estrogênio e a insulina, seu metabolismo se torna mais sensível aos açúcares, até mesmo os naturais. Por isso, nem todas as frutas são iguais quando o objetivo é perder gordura abdominal. Frutas como mirtilo, framboesa, maçã verde e toranja, grapefruit, não apenas têm baixo índice glicêmico, ou seja, liberam o açúcar de forma lenta, mas também são carregadas de antioxidantes que reduzem a inflamação e protegem suas células do envelhecimento precoce. E o que acontece quando você controla esses picos de açúcar no sangue? Menos insulina, menos acúmulo de gordura na região abdominal. Inclua essas frutas de forma estratégica. Um punhado de mirtilos com iogurte grego sem açúcar no café da manhã. Meia toranja antes do almoço para ativar enzimas digestivas. Fatias de maçã verde com canela como lanche. Esses não são apenas lanchinhos doces. São ferramentas metabólicas, pequenas doses de medicina natural que trabalham com você e não contra você. Alimento número 2. Gorduras saudáveis. Ainda acredita que comer gordura engorda? Essa ideia herdada de dietas mal interpretadas das décadas passadas é um dos maiores bloqueios que impedem muitas mulheres de alcançar o equilíbrio hormonal. As gorduras saudáveis não só não te engordam, elas te ajudam a queimar gordura. Como? Porque são matéria-prima para fabricar hormônios como o estrogênio e a progesterona, que regulam desde o seu apetite até a forma como a gordura é distribuída no seu corpo. Além disso, por serem densas em energia e digeridas lentamente, elas te mantêm saciada por muito mais tempo. Adeus aos desejos no meio da tarde e aos picos de açúcar que desregulam seu corpo. Inclua abacate nas saladas, uma colher de azeite de oliva nos legumes cozidos, uma mistura de castanhas e sementes como o lanche da manhã. Até mesmo uma colher de manteiga de amêndoas sobre uma maçã verde pode se transformar em um café da manhã equilibrado e inteligente do ponto de vista hormonal. Lembre disso, gordura boa não engorda, ela te estabiliza, te acalma, te sustenta. Alimento número 3. Vegetais crucíferos.
Agora entramos em território sagrado para qualquer mulher que quer recuperar a cintura depois dos 40. O mundo dos crucíferos: brócolis, couve, repolho roxo, rúcula, couve de Bruxelas. Esses vegetais são mais do que fibras e vitaminas. São ativadores das rotas de desintoxicação hormonal do seu corpo. E o que isso significa? Que ajudam o seu fígado a processar e eliminar corretamente o excesso de estrogênio que se acumula quando os hormônios estão em desequilíbrio. Isso é fundamental, porque esse estrogênio sobrando não desaparece sozinho. Se não for eliminado, pode ser reciclado e incentivar o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen. Além disso, esses vegetais reduzem a inflamação, melhoram a digestão e ajudam seu corpo a emitir um sinal claro: não preciso mais acumular. E se você não gosta do brócolis cozido da infância, calma. Experimente assar com cúrcuma e azeite ou bater em um smoothie com manga e gengibre. Há muitas formas de transformar algo saudável em algo delicioso, porque quando você limpa de dentro para fora, isso se reflete por fora, e esses vegetais são suas melhores aliadas nesse processo. Alimento número 4. Especiarias anti-inflamatórias. Abra sua despensa porque pode estar ali o segredo mais bem guardado para achatar a barriga. Cúrcuma, gengibre, canela, pimenta caiena. Essas especiarias não só dão sabor, elas reduzem a inflamação crônica, um dos principais motores do acúmulo de gordura em mulheres maduras. A cúrcuma, por exemplo, regula a resposta imunológica e alivia dores nas articulações. A canela estabiliza o açúcar no sangue. O gengibre melhora a digestão. E a caiena acelera o metabolismo. Comece adicionando em sopas, smoothies, chás. Um toque de especiaria, um grande passo para a sua cintura. Alimento número 5. Fibra, sua aliada hormonal silenciosa. Não se fala o suficiente sobre a fibra, e ainda assim ela é um dos pilares mais poderosos para equilibrar os hormônios e limpar o abdômen de dentro para fora. Por quê? Porque a fibra solúvel age como uma esponja que absorve o excesso de estrogênio no intestino, evitando que ele volte para a corrente sanguínea. E a fibra insolúvel melhora o trânsito intestinal, o que significa menos inchaço, melhor digestão e menos retenção. Alimentos como sementes de linhaça, alcachofras, couve de Bruxelas, leguminosas e sementes de chia fazem esse trabalho silencioso, mas poderoso, todos os dias. E de bônus, alimentam a sua microbiota, aquelas bactérias boas que influenciam seu humor, sua imunidade e sim, sua capacidade de queimar gordura. Uma colher de sopa de sementes moídas no seu smoothie ou meia xícara de lentilhas no almoço pode transformar radicalmente sua digestão em poucos dias. Alimento número 6. Proteína limpa e suficiente. Você sabia que a maioria das mulheres acima dos 40 anos não consome proteína suficiente? E não estamos falando de tomar shakes artificiais ou comer carne o dia inteiro. Trata-se de fornecer a quantidade e a qualidade certas para manter sua massa muscular, ativar seu metabolismo e reduzir os desejos. Frango orgânico, peixe selvagem, ovos de galinhas criadas livres, tofu, tempeh. São proteínas de alta biodisponibilidade que ajudam a preservar a massa muscular, aquela que naturalmente começa a diminuir depois dos 40. E mais músculo, mais gasto calórico, até mesmo em repouso. Além disso, a proteína estabiliza o açúcar no sangue e estimula a produção de glucagon e IGF-1, hormônios essenciais para queimar gordura de forma natural. Dica: tente incluir entre 20 e 30 gramas de proteína limpa por refeição. Você não precisa contar gramas com obsessão, mas sim ser intencional. Seu corpo vai perceber a diferença. Alimento número 7. Fermentados para um intestino feliz. Você vive com inchaço constante? Come bem, mas se sente estufada ao final do dia? Pode ser que a raiz do problema esteja na sua microbiota. E é aí que entram os alimentos fermentados. Iogurte natural sem açúcar, kefir, kimchi, chucrute, miso.
Todos esses alimentos são carregados de probióticos naturais que reequilibram a flora intestinal e, como consequência, melhoram sua digestão, seu humor e até a forma como o seu corpo absorve nutrientes. Um intestino saudável, com hormônios mais equilibrados, menos desejos, menos inflamação e mais energia. Não precisa de grandes quantidades. Uma colher de sopa de chucrute ou um copinho de kefir por dia já pode fazer a diferença. Alimento número 8. Magnésio, o calmante natural. Tem dificuldade para dormir? Acorda no meio da madrugada ou se sente ansiosa sem motivo aparente? Há uma grande chance de você estar com deficiência de magnésio e nem saber disso. O magnésio regula mais de 300 processos no seu corpo, mas o que mais nos interessa hoje é o seu efeito sobre o cortisol. Quando você tem níveis adequados de magnésio, seu sistema nervoso relaxa, o cortisol diminui e seu corpo consegue entrar em modo de descanso e reparação. Espinafre, sementes de abóbora, amêndoas, feijão preto e até mesmo um quadradinho de chocolate amargo com 85% de cacau ou mais são fontes riquíssimas de magnésio. Pense no magnésio como uma chave que desliga o alarme interno do seu corpo. E quando esse alarme é desligado, sua barriga também desincha. Está percebendo, o padrão? Não se trata de fazer dieta. Trata-se de devolver ao seu corpo o que ele precisa para funcionar bem com você. Quando você o escuta e o nutre com intenção, aquela gordura teimosa deixa de ser um inimigo impossível. Na próxima parte, vamos revelar alimentos que hidratam por dentro, equilibram o estrogênio sem medicamentos e limpam seu sistema hormonal, sem precisar de sucos detox. Alimento número 9. Hidratação inteligente com alimentos ricos em água. Muitas vezes o que achamos que é gordura é, na verdade, retenção de líquidos, inchaço e inflamação. E uma das chaves mais subestimadas para liberar tudo isso é simples: hidratar-se, mas com inteligência. Você sabia que nem todo o líquido que seu corpo precisa vem da água? Alimentos ricos em água, como pepino, aipo, melancia, melão, infusões de ervas, limão e abobrinha, hidratam você de dentro para fora, ao mesmo tempo em que fornecem micronutrientes essenciais e ajudam a eliminar toxinas acumuladas. E o mais importante, enviam ao corpo um sinal de segurança. Baixam o cortisol e permitem que você elimine líquido retido, especialmente na região abdominal. Exemplo simples: uma xícara de chá de hibisco após as refeições, um bowl de melancia com hortelã, rodelas de pepino com limão à tarde. Você não precisa de litros e litros de água por dia, precisa de hidratação consciente. Alimento número 10. Fitoestrógenos. Equilibrar sem hormônios. Conforme você atravessa os 40 e se aproxima dos 50, seu estrogênio natural começa a diminuir. E com essa queda hormonal, surgem sinais que nem sempre são compreendidos. Irritabilidade repentina, ondas de calor à noite, mais desejos por doces que o normal e, sim, gordura abdominal que aparece sem aviso. Mas aqui vem uma verdade que muitas mulheres ainda não conhecem. Você não precisa de terapia hormonal para acompanhar esse processo. A natureza já pensou em você e oferece algo poderoso e ao mesmo tempo suave: os fitoestrógenos. São compostos vegetais que agem de forma parecida com o estrogênio no corpo, ajudando a modular seu sistema hormonal sem causar desequilíbrio ou efeitos colaterais. Onde encontrá-los? Sementes de linhaça, sementes de gergelim, tempeh, tofu orgânico, brotos de alfafa, edamame. Alimentos fáceis de incorporar e que, consumidos regularmente, ajudam a suavizar essas oscilações hormonais de forma natural. Exemplos: acrescente uma colher de linhaça moída à sua aveia ou smoothie diário. Use tempeh refogado com legumes como um jantar leve e reparador. Combine brotos de alfafa com abacate no seu sanduíche. Pequenos gestos com impacto profundo. Quando o seu corpo se sente apoiado, ele não precisa acumular gordura como mecanismo de proteção.
Ele sabe que está amparado. Alimento número 11. Carboidratos complexos. Energia real, não picos de açúcar. Durante anos te disseram que carboidratos eram os vilões, que se você quisesse emagrecer deveria cortá-los da sua vida. Mas o que não te contaram é que nem todo carboidrato é igual. Os refinados, como pão branco, biscoitos ou arroz industrializado, sim, causam inflamação e disparam a insulina. Mas os carboidratos complexos, cheios de fibra e nutrientes, fazem justamente o contrário. Eles estabilizam seus níveis de açúcar no sangue, nutrem seus músculos e te fornecem uma energia que não desaparece em 2 horas. Estamos falando de alimentos como aveia integral, quinoa, batata doce, arroz integral, lentilhas, grão de bico. Comidas que te saciam, te acalmam, te sustentam. Além disso, ao manterem estáveis seus níveis de glicose, te protegem daqueles picos de ansiedade e energia baixa que muitas vezes terminam em compulsão. Inclua assim: uma xícara de aveia com frutas de baixo índice glicêmico no café da manhã. Quinoa em saladas frias ou mornas com legumes. Lentilhas temperadas como acompanhamento rico em ferro e fibra. Seu corpo não precisa que você o prive. Ele precisa que você dê o tipo certo de energia. Porque o segredo não é eliminar, é escolher bem. Alimento número 12. Vitamina D, o hormônio silencioso. E chegamos ao final da nossa lista com uma das peças mais ignoradas do quebra-cabeça hormonal feminino: a vitamina D. Apesar de chamarmos de vitamina, ela atua como um hormônio no seu corpo. Influencia o metabolismo, o sistema imunológico, o estado emocional e, sim, a sua capacidade de queimar gordura. E aqui vai um dado importante. Depois dos 40, muitas mulheres têm deficiência de vitamina D sem nem saber. Sente um cansaço inexplicável? Dificuldade para dormir profundamente? Mudanças de humor mesmo quando tudo parece estar bem? A falta de vitamina D pode estar por trás disso. Onde encontrá-la? Salmão selvagem sardinha. Gemas de ovo cogumelos expostos ao sol. E se você vive em uma região com pouca luz solar, considere um suplemento de qualidade. Sempre com orientação médica. Não subestime essa aliada. Quando o corpo percebe que tem o que precisa, ele entra em modo de reparação, não em modo de retenção. Caminhamos juntas por um conteúdo profundo. E se você chegou até aqui, merece reconhecimento. Não só por ouvir, mas por se abrir a uma nova forma de entender o seu corpo. Hoje descobrimos 13 alimentos que não são modismos nem soluções mágicas. São ferramentas reais baseadas em ciência, que equilibram seus hormônios de forma natural, acalmam a inflamação que impede o seu corpo de soltar gordura, estabilizam o açúcar no sangue e te dão energia real. E mais importante, te devolvem o controle sobre a sua saúde e bem-estar. Falamos sobre frutas inteligentes, gorduras necessárias, vegetais que limpam, proteínas que reparam e nutrientes que por muito tempo foram ignorados, mas que agora você sabe como usar a seu favor. Não é sua culpa. Você não está falhando. Você não está sozinha. A gordura abdominal depois dos 40 não é um castigo. É um convite para se escutar, mudar a forma, não o fundo. Se nutrir com consciência e se reconectar com seu corpo a partir da compaixão, não da guerra. Seu metabolismo não está quebrado. Ele só está pedindo novas instruções. E agora você já tem essas instruções. Se este vídeo te ajudou, clica no gostei agora mesmo. Isso mostra ao YouTube que essa mensagem é importante e precisa chegar a mais mulheres que também precisam ouvi-la. Inscreva-se no canal para receber toda semana conteúdo claro, respeitoso e útil sobre nutrição, menopausa, equilíbrio hormonal e bem-estar de verdade. E me conta nos comentários, qual desses 13 alimentos mais te surpreendeu e qual você vai começar a incluir hoje mesmo? Eu te leio, te acompanho e, acima de tudo, estou aqui para te lembrar que sim, é possível. Com conhecimento, com intenção, com amor próprio.
Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, seu corpo não precisa ser punido. Ele precisa ser compreendido.